Cara, os dinossauros fecharam a fenda interdimensional agora no sexto episódio da sexta temporada de Rick and Morty, o que deixou o Rick Sanchez puto. Mas foi só depois disso que o Rick finalmente conseguiu consertar 100% a arma de portais. Será que esses dois eventos têm alguma relação? Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, finalmente temos então a arma de portais de volta ao universo agora de Rick and Morty que a gente acompanha. No último episódio da quinta temporada, nós vemos então a realização, né, do plano do Evil Morty, que era simplesmente utilizar a cidadela como um meio de destruição da curva finita central. Ele conseguiu destruir e isolar o fluxo de líquido de portais dos Ricks e utilizar até mesmo o sangue de muitos Ricks e Mortys como combustível para que ele fosse lançado então por aquele buraco aberto, aquela fenda que se abriu interdimensional e partisse então furando a curva finita central. No começo da sexta temporada, então naquele episódio ótimo canônico, nós vemos que a fenda continua lá e que depois que a Beth Espacial resgatou o Rick e o Morty, o Rick tentou reiniciar o fluido do líquido de portal, mas acabou cometendo um erro que acabou reiniciando os viajantes de portal. Lembra? Eles começaram a piscar verde, com isso eles foram parar em suas realidades originais. Mas antes disso, o Rick fez ali uma espécie de farol interdimensional. E tudo isso já estava num protocolo que ele deixou pra Summer, né? No bloco de atividades dela, a gente sabe que o Rick confia muito na Summer pra esse tipo de coisa. E ele acabou fabricando um outro lá na sua realidade original, com o intuito de entrar na fenda e assim conseguir localizar a Summer. Inclusive quando ele tá saindo, aquela voz da Diane que ele colocou pra operacionalizar toda a casa dele, a nave também, e pra torturá-lo, diz pra ele, né, você vai entrar nessa fenda sem coordenadas. E quando ele passa pela fenda a gente vê aquelas coisas coloridas, ali tem até aquelas criaturas pentadimensionais, e ele consegue então sair, voltar pro seu universo, e ir lá resgatar o Morty, ir atrás do Rick Prime, como vocês se lembram. E, enfim, provavelmente eles usam a fenda de novo, já que eles têm que mudar de universo, né, depois que o Sr. Frandle, o Sr. Furúnculo, acaba com aquele planeta deles. Nós vamos ver uma menção novamente a esses acontecimentos no terceiro episódio, aquele dos rolês das Beths, vocês se lembram, né? Logo no começo, quando o Rick chega ali em forma de peru e fala pra ele e pro Morty saírem, quando eles sabem que a Beth Espacial tá ali, uma das Beths fala algo sobre ele querer sair em aventuras, mas não poder, porque a arma de portais dele ainda tá quebrada. Inclusive no final desse episódio, quando eles estão tendo aquele diálogo polêmico lá em cima, e o Morty, a Summer e o Rick estão ali na mesa, o Morty grita, você precisa consertar a arma de portais. E o Rick diz que quanto mais o Morty fala, menos ele tem vontade de fazer. Pois bem, no sexto episódio então, nós vemos que desde o começo o Rick fica dizendo pro Morty que ele tem um processo, que ele vai consertar a arma de portais, mas sempre que o Morty o cobra, ele tem menos vontade de fazer, a cabeça dele se bloqueia. Inclusive no começo ele mostra ali que tá quase pronta a arma de portais, ela tá saindo uns raiozinhos, e a gente vê que sai um portal bem maior, meio descontrolado ali, e aquela criatura que parece um mini Cthulhu ali saindo, né? Então realmente não está consertada. Vamos continuar já já, agora eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal, ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força aqui pro canal e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês, fechou? Se inscreve aí. Enfim, quando o presidente pede pro Rick intervir na questão dos dinossauros, nós vemos que o Rick vai lá conversar com eles então e se achar por causa da viagem interdimensional, mas os dinossauros já dizem que isso é algo obsoleto pra eles, né? Que viagem interdimensional eles usaram há eras atrás e acabam se oferecendo pra ajudar o Rick. O Rick automaticamente nega ajuda, mas eles fazem então uma pistola de portais ali com um design arredondado, mais moderno e que abre portais transparentes e funciona normalmente. O Rick fica puto, como vocês se lembram, ele quebra aquela arma de portais ali, mas antes disso os dinossauros se oferecem pra fechar a fenda que está lá no universo, né? E o Rick diz pra eles que não é pra eles fazerem isso porque ela está lá por um motivo muito canônico. O fato é que nesse meio tempo o Rick ainda não tinha consertado a arma de portais dele, ele tava puto e eles vão de nave então até os outros planetas pra ele tentar descobrir os segredos dos dinossauros. E no fim nós vemos então que os dinossauros ficam brabos ali com o Rick porque por causa dele eles tiveram que usar da violência
polícia para acabar com aquele meteoro senciente que vinha destruir eles, e eles acabam fechando com muita facilidade a fenda interdimensional, o que deixa o Rick puto, dizendo que dava para ter enrolado mais pelo menos um arco de 3 episódios, o final da temporada toda com aquilo. E depois disso nós vemos que enfim ele havia consertado a arma de portais naquela explosão lá na garagem, que ele chama o Morty e mostra aquela criatura que é um chapéu que usa um ser humano. E acaba com eles dizendo então que agora teremos aventuras clássicas, é hora do Rick and Morty. Fechou, galera. A questão que vem agora é a seguinte. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei com a impressão de que o Rick realmente estava procrastinando para arrumar a arma de portais, por causa desses bloqueios que ele tem com o Morty, e até mesmo para ele ir atrás de resolver isso, né? A gente sabe que o Rick é cheio de manias, né? E ele é totalmente calculista com as coisas. Então pode ser realmente que ele ia consertar ao seu tempo, ou que ele estava aguardando algum evento ou algo acontecer para que ele pudesse ir lá e consertar aquela fenda, bem como a arma de portais. Mas, assistindo mais uma vez e até conversando com vocês na live pós-episódios e depois lendo alguns comentários que vocês deixaram, uma coisa me intrigou, pois o Rick só conseguiu consertar a arma de portais dele depois que a fenda foi fechada. Então será que era por isso que a arma não estava funcionando antes, que ele ainda não havia conseguido consertar? E aí, será que assim ele também não conseguia consertar a fenda? Ele precisou da ajuda dos dinossauros, mesmo ele não admitindo, para só então ele conseguir consertar a arma de portais? Talvez até foi por culpa da fenda que ele havia cometido aquele erro com os viajantes de portais no primeiro episódio. Isso implicaria também, cara, na questão do Evil Morty, porque muita gente ficou com a impressão de que se todos os viajantes de portais voltaram para suas realidades originais, tem a possibilidade do Evil Morty já estar entre nós, já ter voltado para sua realidade original também. Mas o líquido de portal que ele usou, como a gente sabe, era amarelo. Então, essa fenda pode até ter sido pensada pelo Evil Morty, né? Essa questão toda de tentar inutilizar a arma de portais, deixando essa fenda aberta, pode ter sido algo já premeditado pelo Morty maligno quando ele fez aquele plano todo dele que aparentemente ele arquitetou por muito tempo e com muito cuidado. Outra questão que me pega muito e que eu queria conversar com vocês é em relação ao Rick, porque quando ele vai parar na realidade original dele, ele volta através daquela fenda, mais ou menos da mesma forma que o Morty fez quando ele passou, né, o Evil Morty, quando ele saiu da curva finita central. Isso não poderia significar que talvez a realidade original do Rick fosse realmente fora da curva finita central? Naquele momento que ele passou pela fenda utilizando aquele farol dele que ele tinha deixado com a Summer, que inclusive ela teve que ir lá na cidadela para conseguir enviar o sinal, né? Mais ou menos da mesma forma que o Evil Morty tinha feito no momento em que ele perfura a curva finita central. Então, será que o Rick não vem de fora da curva finita central originalmente? Ou não? Ou aquele momento ele utilizou a fenda para simplesmente passar de um universo por outro, e talvez assim também foi que eles fizeram para viajar entre outros universos ali quando eles tiveram que mudar. E se ele não for de lá, quantos rolês o Rick já deu por universos fora da curva finita central? Enfim, então se o Rick conseguiu arrumar a arma de portais só depois que os dinossauros conseguiram fechar a fenda, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa teoria aqui nos comentários. E agora que a fenda está fechada, será que o Rick Prime conseguiu sair dela a tempo? Será que ele conseguiu se esconder em algum outro local? Ou agora que o Rick consegue usar a arma de portais dele, talvez o Rick Prime também consiga utilizar a sua própria arma de portais? Enfim, cara, são muitos detalhes que podem vir a significar coisas importantes aí no futuro da série, nos próximos episódios agora, depois desse hiato, né? Aliás, lembrando mais uma vez para vocês que os episódios voltam a partir do dia 20 de novembro. E os próximos episódios prometem realmente muito, porque agora a gente ficou na dúvida, né? Se vão ser episódios somente clássicos aí soltos, ou se vamos ter o cânone tocado mais uma vez. Eu acredito que sim, eu me pego muito com aquela frase também do Rick Prime, quando ele está conversando com o Rick lá na base dele, né? Na verdade, aquela mensagem gravada, e o clone simplesmente sai ali e ele fala pro Rick: se você descer lá, teremos uma luta interessante. E é isso que muita gente está esperando agora pro final da temporada, né? Um x1 do Rick com o Rick Prime. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse rolê ali da fenda ter sido fechado pelos dinossauros? Você acha que só por causa disso o Rick conseguiu enfim consertar a arma de portais?
Será que ele realmente sabia como consertar a fenda, como ele mesmo tinha dito, e estava somente procrastinando? Deixa aqui nos comentários então pra gente trocar uma ideia, e já me conta também o que você espera pro final dessa sexta temporada, fechou? Muito obrigado pra todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí e me seguir também lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.